Olá você, corretor, corretora de imóveis. Vou falar para vocês aqui agora o primeiro pilar de captações que vendem. O primeiro pilar é o pilar do preço. Como você trabalhar um imóvel dentro do preço de mercado e como saber qual que é esse preço de mercado e como passar isso para o seu cliente entender que o preço que ele está praticando no imóvel dele, por exemplo, é um preço que está errado e que ele precisa fazer algumas alterações para que o imóvel dele seja mais visível, que atraia os melhores clientes e o imóvel dele seja vendido. Então vamos lá, gente. O que a gente precisa de fazer, na hora que a gente fala de precificação dentro do mercado imobiliário, acho que todo mundo sabe que a gente usa a análise comparativa de mercado. A análise comparativa de mercado nada mais é do que comparar imóveis similares ao imóvel qual você está trabalhando. Então, para você saber por quanto você vai vender um apartamento de 3 quartos, uma suíte, 90 metros quadrados, no bairro X da sua cidade, com lazer completo, por exemplo, um condomínio que tem lazer completo, uma piscina, uma área gourmet, uma quadra poliesportiva, enfim, vamos descobrir por quanto que esse imóvel pode ser anunciado. Então a gente vai entrar nos principais portais imobiliários para a gente poder ver o que tem de oferta. E vale também muito essa pesquisa de campo, ela é fundamental. Você conhecer os imóveis da região que você está trabalhando para você passar para o seu cliente com mais firmeza, com mais certeza, aquelas amostras que você está utilizando como comparativos para análise de mercado do imóvel do seu cliente. Então, qualquer imóvel que você for avaliar, de qualquer perfil, a gente sempre vai se deparar com uma situação mais ou menos assim, ó. Aqui no gráfico, no eixo vertical, a gente vai ter o número de imóveis anunciados e aqui no eixo horizontal o preço pelo qual esses imóveis estão anunciados. Aqui eu vou dar um exemplo. Vamos colocar, por exemplo, que quando a gente pesquisa o condomínio desse prédio em apartamentos de 3 quartos nas mesmas condições, né, imóveis similares a esse aqui, de preferência no mesmo condomínio, ou na mesma rua, no mesmo bairro, de preferência no mesmo condomínio aqui, na hora que a gente pesquisa esse imóvel na internet, na hora que a gente busca amostras físicas, né, ou imóveis que a gente visitou, a gente encontra, por exemplo, imóveis que estão variando entre, vamos colocar aqui, o mais barato que tem lá no condomínio é um apartamento aqui que ele está anunciado, por exemplo, por 400 mil. E o apartamento mais caro anunciado nesse condomínio é um apartamento que está sendo anunciado a 620 mil, por exemplo. Aqui no centro, então, a gente vai ter a moda da nossa análise, que é o quê? Aonde tem mais imóveis anunciados, a faixa de preço aonde a maioria dos imóveis está sendo anunciado. Então, nesse nosso exemplo, a maioria dos imóveis estão sendo anunciados a 550 mil. Ou seja, a maioria dos imóveis desse condomínio estão sendo anunciados por 550 mil. O mais caro por 620 e o mais barato por 400 mil. Agora você me pergunta, Alexandre, como que eu vou saber qual que é o preço desse imóvel? Qual que é a lógica para o seu cliente vendedor quando ele vê isso? Ele fala, olha, se tem por 400, tem de 620 e todo mundo está pedindo 550, e meu apartamento, aí entra o apego emocional que normalmente os nossos clientes têm, né? Ele viveu ali, ele reformou, ele escolheu com todo carinho lá quando ele foi comprar. E ele fala, nossa, o meu apartamento é o melhor do condomínio. 620 eu sei que está fora de realidade, mas o meu apartamento é muito bom. Eu sei que eu posso pedir nele 560, por exemplo. Alexandre, esse preço de 560 está certo ou está errado? Depende. Se o imóvel desse cliente for superior a todos os imóveis com preço inferior ao dele, é o preço certo para aquele imóvel. Vamos supor, ele está todo reformado, todo mobiliado, o cliente vai vender ele mobiliado, o imóvel é sol da manhã, ele está na melhor localização do condomínio, a janela dele está para dentro do condomínio, ele está num andar alto, enfim, pontos que são pontos que vão ser pontos positivos dentro daquele contexto, por exemplo, né, do contexto do condomínio que ele está inserido. Alexandre, esse apartamento é melhor do que todos os outros que estão mais baratos que o dele. Bacana, você está com o preço correto. Alexandre, não, o apartamento dele não é melhor do que todos os outros que estão anunciados. E eu entendo, Alexandre, que o apartamento dele é melhor do que todos os mais baratos se ele tiver anunciado a 480 mil. Ótimo. O que é isso? Quer dizer que amanhã, você captando esse imóvel por 480 mil, você tendo a certeza de que dentre todas as amostras similares a desse imóvel, ele é o que mais chama a atenção, quer dizer que por 480 mil você tem um imóvel atrativo a clientes qualificados, clientes que sabem o que querem e que têm condição de pagar. Por essa razão, você tem um imóvel bem precificado. Às vezes ele não é nem o mais barato do condomínio, mas ele é o mais barato do condomínio no quesito custo-benefício. Que aí você, corretor, precisa estar posicionado, precisa conhecer a região, precisa conhecer o condomínio, conhecer o bairro que você está atuando,
para você poder comparar esses imóveis com os imóveis similares, das mesmas características e saber por que que esse imóvel vale 480 e não vale 620 e por que que ele vale 480 e não vale 400. E isso com a sua expertise, com a sua vivência de mercado, você vai conseguir passar isso para o seu cliente com clareza para você poder trabalhar esse imóvel e com certeza colocar ele no preço correto, o preço dentro da realidade de mercado e pasmem, quando vocês forem mostrar esse imóvel para o seu cliente comprador, você vai poder apresentar um imóvel para o seu cliente comprador e falar com ele, ô fulano, você pode sair, você pode visitar quantos apartamentos você quiser, que eu te garanto. Melhor imóvel por esse preço você não encontra. Isso você só vai conseguir ter certeza se você é um corretor posicionado, se você é um corretor que estudou a região, que conhece a região, conhece o condomínio, busca informações. Então esse é o diferencial. Você se posicionar, você conhecer, você saber o diferencial que o seu imóvel tem com relação aos outros. E isso aí só um corretor que realmente vive o mercado imobiliário, estuda a região, conhece o condomínio, vai saber falar e vai saber passar com mais tranquilidade para o seu cliente. Então, com essas dicas aqui de preço, eu tenho certeza que você vai conseguir precificar melhor os seus imóveis, vai conseguir passar isso melhor para o seu cliente e, consequentemente, fazer mais negócios. Obrigado.